Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai continuar falando sobre o grupo das plantas, né? E nós vamos falar hoje sobre as pteridófitas, tá? Sabe as samambaias que a mamãe tem em casa, né? A vovó costuma ter, né? E elas são o quê? Exemplos de plantas pteridófitas. O que as pteridófitas têm que as briófitas não têm, né? Aqui, as briófitas foi o grupo que a gente estudou ontem, né? Que são as plantas mais simples, né? Não tem nadinha, né? Coitadinhas, né? Não tem nem vasos condutores. As pteridófitas já começam a apresentar os vasos condutores de seivas. Então, a gente pode achar pteridófitas grandes, tá? Alturas bem gigantes. E foi as primeiras, né? Plantas grandes a aparecerem no nosso planeta, quando, através da evolução, né, elas apareceram primeiramente. Samambaias, avencas, xaxins. Os xaxins, eles são tipos de pteridófitas que estão ameaçadas de extinção por conta da extração, assim, de forma desenfreada que aconteceu há muitos anos atrás, para fazer cultivo de outras plantas, né, principalmente de orquídeas. Hoje é proibido a extração, né, de xaxins, mas tem sempre os que acabam conseguindo, né? A presença dos vasos condutores de seiva também possibilitou o aumento da distribuição das pteridófitas em locais mais afastados da água, inclusive formando as primeiras florestas da Terra. Então, as primeiras florestas foram formadas por quem? Pelas pteridófitas. Compostas principalmente por samambaias gigantes. Eu, particularmente, eu amo essa planta, eu acho ela maravilhosa. Algumas pteridófitas são formadas por um caule subterrâneo chamado de rizoma. Então, olha só, da onde saem as folhas das samambaias, tá? Não é o caule esse daqui dela, o caule é da onde as folhas estão saindo, que é chamado de rizoma, que é um caule que fica embaixo da terra, tá? Não é um caule que fica exposto, a gente fica vendo ele como a gente tem o costume de ver das plantas, né, os troncos delas, né? As samambaias, aqui no caso, olha só, elas têm um caule subterrâneo, que é o rizoma, tá? Isso vocês também vão estudar um pouquinho mais para frente, tá? Algumas pteridófitas são formadas por um caule subterrâneo chamado rizoma, de onde saem as raízes e as folhas, que no período de reprodução sustentam os esporos em sua face inferior. As pteridófitas não apresentam flores, frutos ou sementes. Então, ainda nesse grupo de plantas, a gente não encontra nenhum desses três itens, tá? E como que essa planta conseguiu ganhar grandes dimensões, alcançar maiores distâncias para a reprodução? Por conta do aparecimento dos vasos condutores, e os esporos delas são mais resistentes e conseguem ser levados mais longe. Lembra que eu falei, quem tiver uma samambaia aí em casa, ou sabe quem tem, né, que puder ir ver, olha atrás das folhas, sabe? Vocês vão ver os esporos, tá? E eles precisam de bastante água para poder se reproduzir. Existe outro grupo de plantas com vasos condutores de seiva e sem sementes, as licófitas. Há bilhões de anos, nas primeiras florestas dos planetas, sua diversidade era maior do que existem na atualidade. Atualmente, existe cerca de 1.200 espécies desse grupo, tá? E eles são de pequeno porte, tá bom? É a licófitas, tá? É dentro daqueles que a gente já está estudando. Vamos aqui ver a reprodução das pteridófitas, tá? Vamos deixar ir mais para frente, vamos ver. Aqui. Ali a gente viu, né, os caules subterrâneos. Não, aqui não fala mais nada, infelizmente. É isso. A gente vai ter, então, os esporos como agentes reprodutores das pteridófitas. Opa, eu passei bastante agora.
E então, o que a gente vai ter que saber? Diferenciar até então esse grupo de plantas. Voltando aqui, as briófitas são plantas simples, de pequenas estruturas, né, pequenas dimensões, não tem vasos condutores, né, e ela absorve toda a umidade, os nutrientes por toda a sua estrutura, pelas seus cauloides, suas folhas que são chamadas de filóides, tá? Então, ela absorve de uma forma geral, tá bom? Porque ela não tem vasos condutores, então ela faz assim, ó, enche uma célula, depois passa para outra, vai passando para outra, até conseguir chegar em toda a parte da plantinha. Se isso fosse numa planta de grandes dimensões, ela jamais iria conseguir chegar até no topo da árvore, indo de célula em célulazinha, tá? E as pteridófitas começaram a aparecer o quê? Os vasos condutores. Então, a gente vai ver que é o quê? Uma linha, desculpa, de evolução, tá? A gente começou com os mais simplesinhos e vai indo até chegar nos mais complexos, como aconteceu com todos os seres vivos que vivem no nosso planeta, né? Começamos com os primeiros seres vivos mais simples que existem, de uma única célula, bem simplesinhos, até chegar nos mais organizados, que seriam nós, seres humanos, mas eu estou vendo que está tudo desorganizado, o ser humano, né? Era para ser o ser vivo com maior inteligência, mas estamos vendo que a decadência está sendo difícil, né? A gente só vê coisas ruins, né? Vindas da nossa espécie, infelizmente. Então, é isso que vocês têm que saber para agora nessa aula, certo? Então, pteridófitas são um grupo de plantas ainda simples, porém apresentam vasos condutores, tá? Mas não tem nem flor, nem fruto e nem semente. Ah, professora, mas minha avó falou que é semente isso daqui. A gente fala em modo popular, tá? Assim como a gente usa muitos termos errados que não existem em ciência, né? Em biologia, em agronomia, por exemplo, mas que a gente adota para o dia a dia da gente, tá? E é uma forma popular de falar. E os esporos, eles não são sementes, tá bom? Eles são estruturas germinativas, porém, eles não são sementes porque eles não têm reservas de nutrientes, tá bom? Então, qualquer dúvida é só perguntar. Até a próxima.